Atos capítulo 2, diz assim, do 1 ao 4: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Pode fechar sua Bíblia, curve sua cabeça. Senhor Jesus, a pregação da Tua palavra só é eficaz se dirigida pelo Teu Espírito Santo. Então tudo que eu te peço essa noite, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu querer, fala conosco. O nosso coração precisa de uma palavra que venha de Ti, Senhor. O nosso coração precisa de uma direção que venha de Ti. Nós nos concentramos, nós nos dedicamos agora. Nós abrimos a nossa mente e o nosso coração para recebermos uma porção da Tua palavra essa noite. É tudo, Senhor, que nós te pedimos. E por fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não me lembro de ter visto um filme ou uma encenação ou algo que me mostrasse esse texto. Se deixa o dia de Pentecostes, é quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos. E eu queria ter visto uma cena para eu poder entender melhor como é que funcionou esse dia, mas eu nunca vi. Então eu fiquei tentando imaginar como é que foi esse dia. A gente está num culto e a gente pede hoje com naturalidade: Espírito Santo, vem sobre mim. Só que isso aconteceu pela primeira vez na história da igreja aqui, nesse texto. Atos 2 aconteceu a descida do Espírito Santo. Você lembra que Jesus, confortando os discípulos, falou: ó, eu tenho que ir, porque se eu não for, um outro Consolador não virá. Então o Espírito Santo, ele é concedido por Jesus em cumprimento de uma promessa dele mesmo por nós. E eu estou com o objetivo de diariamente ler o livro de Atos. Então eu li o primeiro dia, o capítulo inteiro. Quando eu cheguei no capítulo 2, eu não consegui passar do versículo 4. Eu fiquei preso nessa história. E geralmente quando algo me chama a atenção em uma porção, em um texto bíblico, e eu não consigo sair, Deus quer me mostrar algo ali. Então eu continuei cavando, continuei lendo, e algo surgiu no meu coração, e é sobre isso que eu queria falar com você essa noite. Eu queria falar com você sobre ajustando o falar. Você pode repetir comigo? Ajustando o falar. Você vai entender no finalzinho por que a gente está falando sobre isso. Nós vamos falar sobre o falar. No final você vai entender o que a gente falou sobre o falar. Amém? O texto diz que de repente veio do céu um som. Às vezes nós temos se você perguntar para qualquer pessoa assim: como foi que aconteceu a descida do Espírito Santo? Basicamente, cada um de nós teria uma resposta diferente. O texto é só um, mas muitos de nós teríamos uma resposta diferente. Mas os discípulos estavam orando junto, e de repente o Espírito Santo desceu, botou fogo em todo mundo. É assim que está no texto? Não. Vamos ler por partes. O texto diz, ó: e veio do céu um som. Não veio um vento, veio um som. Agora, era som de quê? O som não era de uma cachoeira, o som não era de um passarinho, o som não era de um leão,
o som não era de um rio, o som não era nada disso. O som que veio sobre o lugar era como de um vento impetuoso. Então, o que veio naquele ambiente no dia de Pentecostes? Um barulho. E não foi um barulho pequeno, porque o texto diz que é um barulho, um som, como um vento. Ainda tem uma expressão que acrescenta na FC. Um vento veemente impetuoso. E o que esse som fez? Ele encheu toda a casa. Então vamos supor, como é que se fosse hoje, o que foi que aconteceu? Estamos aqui cultuando, normal, e de repente um barulho muito forte surge. Que barulho era esse? Um barulho como se fosse um vento muito forte. E de repente esse barulho não é um vento, é um som, é um barulho, preenche todo o espaço. Você consegue ouvir muito bem a minha voz, porque esse espaço está todo preenchido por esse som. Você tem uma caixa que sai o som dali para cá, você tem uma caixa que sai o som dali para cá, e tem outra caixa que o som sai daqui para cá. Você percebe que esse espaço está todo preenchido por esse som. Foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecostes. A primeira coisa foi essa. Foi um som. Cadê aquelas imagens? Segura só um pouquinho para mim, deixando o ponto. Foi um som como de um vento que encheu toda a casa. Aí o próximo versículo vai dizer: e. O e é uma conjunção aditiva. Eu comi arroz e feijão. Eu comi o quê? O arroz mais feijão. O som é a primeira parte do que aconteceu naquele dia. A segunda parte que aconteceu naquele dia, o texto vai dizer o que foi que aconteceu. E apareceram distribuídas entre eles. Algumas traduções vão dizer assim: e foram vistas sobre eles línguas, vírgula. Olha que interessante. Como de fogo, vírgula, e pousou uma sobre cada um deles. É interessante que o primeiro que acontece é o som como um vento que enche o ambiente. Agora você percebe que somado a isso acontece uma segunda coisa. Surgem línguas como fogo sobre cada um. Bota a arte lá para mim, ó. Só para você entender o negócio. Eu separei isso por etapas para que você pudesse entender mais fácil. Primeiro do som. Não, esse é o último, é a última. Primeiro é o do som. Esses 4 versículos podem ser resumidos nessas 2 imagens. Você tem um som como um vento, que o foco dele não é as pessoas. Ele vai encher o ambiente, ele vai encher a casa. Esse é o primeiro ponto que aconteceu. O segundo ponto está lá. Cuida, crente. Vem línguas. Já nós vamos conversar sobre que línguas eram essas. Mas depois que a casa está cheia, sobre cada irmão vieram línguas. Não foi língua, não. Vieram línguas sobre os irmãos. Como eram essas línguas? Essa aqui é a parte mais difícil de explicar do texto. Porque a Bíblia fala que é línguas como que de fogo. Eu confesso que eu tenho dificuldade de entender um pouco isso aqui. É de fogo porque ardia? É de fogo porque era uma chama visível? Eu vou deixar por sua conta e para o Espírito Santo. Mas qual era o alvo final das línguas? Pousar em cada um. Então o resumo dos textos na imagem conjunta, para você entender o que aconteceu em Pentecostes, foi exatamente: ora, crente, o irmão do slide, não, crente, volta e perdeu a surpresa, ó. Isso, crente, tá aqui, ó. O resumo desses 4 versículos é esse: você tem um som como um vento que enche a casa, e você tem línguas como de fogo que pousa sobre cada um. A cena que eu achei mais próxima, que a gente consiga entender, é essa próxima aqui.
Imagina, os apóstolos não eram só os 12, tá? Eram cerca de 120 reunidos. Quem estava de fora, que viu isso aqui acontecendo, era essa a visão que tinha. Que línguas eram essas? Essas línguas não eram língua, até porque você vê que tem chama de fogo sobre cada um deles. Não era a língua que a gente chama de glossolalia ou glossolalia, que é aquele, o que alguns na teologia pentecostal vai chamar de mistério ou língua dos anjos. Não era essa língua também. A língua que cada um recebeu foi a capacidade de falar um idioma. Então imagina que quem estava de fora, e o texto continua e explica o que a gente está comentando aqui. O que cada um recebe na descida do Espírito Santo é a capacidade de falar um idioma que não conhecia. Então imagina se fosse conosco aqui hoje. A gente está aqui orando, buscando a Deus, obedecendo a Jesus que mandou a gente ficar aqui dentro, mandou a gente pregar, fazer nada. Estamos aqui esperando o Espírito Santo ser derramado. O Espírito Santo vem. Um barulho forte que enche isso aqui. E aí de repente começam a aparecer sobre cada um de vocês uma chama de fogo. E aí Rita começa a falar inglês. E aí Rosa começa a falar em japonês. Rayados começa a falar em coreano. Aldo começa a falar russo. Mais ou menos foi isso que aconteceu naquele dia. E o porquê que isso foi tão importante, tão impactante para aquele dia? Porque esse barulho começou a ficar alto. Imagina um conversando com o outro, não entendendo o que ele estava falando, mas o outro estava entendendo o que ele estava dizendo. O texto diz que quem estava de fora, que eram de outros países, porque era uma festa que os judeus do mundo inteiro se reuniam para participar. Então, o judeu que veio do Japão estava entendendo o que Rosa estava falando em japonês. O judeu que veio dos Estados Unidos estava entendendo o que Rita estava falando em inglês. E eles ficaram dizendo assim: como assim? Esse povo não é bem aqui do Bairro Novo? Esse povo não é bem aqui do Poeirão? Como é que esse povo... O texto fala isso, ele diz: ó, como é que esse povo, sendo aqui da Galileia, está falando o nosso idioma? Essa é a cena que aconteceu nesse texto. Foi loucura ou não foi? Agora me veio a pergunta. Pode deixar essa imagem ali, não tem problema não. A pergunta que me deixou preso nesse texto: por que o idioma? Por que a fala? Olha o que o texto vai dizer no versículo 4. Eu te descrevi toda a cena, o 1, 2 e o 3. O 4 vai dizer assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E, conjunção aditiva, somando a isso, depois disso, acrescentando, o que acontece? A primeira coisa que acontece: e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. A primeira evidência física, o primeiro verbo conjugado depois de receber o Espírito Santo é falar. Agora eu te pergunto por quê? Por que após receber o Espírito Santo eles começaram a falar? Por que eles não começaram a andar? Por que o andar não foi o primeiro movimento que eles fizeram? Você sabe que um dia Deus encontrou com Jacó, e o resultado desse encontro com Jacó no Vale de Jaboque é que o jeito de andar de Jacó mudou. É só você procurar a história que você vai entender o que eu estou falando. Mas nesse texto não foi o andar que foi mexido em primeiro lugar. Também não foi o ouvir. A Bíblia não fala que a audição dos discípulos melhorou. A Bíblia não fala que eles ouviram mais, ouviram melhor. Não foi o ouvido que foi mexido.
A Bíblia não diz que eles começaram a ouvir coisas estranhas. Não, não foi isso. A Bíblia não fala do olhar. A Bíblia não fala do cheirar. A Bíblia fala de um sentido. Dos 5, o Espírito Santo escolheu um para tocar primeiro. O Espírito Santo escolheu o falar. Com um derramado Espírito Santo, o Espírito Santo conferiu naquele dia em Pentecostes a capacidade, a capacidade dos discípulos de falar. Eles receberam uma capacidade para falar o que eles não falavam. E eu fiquei pensando, Espírito Santo, por que foi o falar? Se o Senhor podia mexer no andar, no ouvir, no enxergar, no tocar, e poderia mexer em qualquer outra área, por que o Espírito Santo começou pelo falar? E eu fiquei preso nessa parte. E eu fiquei cavando o texto, e eu gastei algum tempo em oração perguntando a Deus o porquê do falar. E eu quero talvez nessa noite conseguir responder com você essa pergunta. O porquê do falar. Não sei se você sabe, mas a nossa capacidade de falar não se resume à boca. Existem 2 áreas do nosso cérebro que são responsáveis pela nossa fala. Na verdade, pela nossa fala e pela nossa linguagem, que é diferente. Fala de linguagem. Linguagem diz respeito à capacidade psíquica, diz respeito à formação de pensamentos aqui dentro. Fala diz respeito à parte mecânica, abrir e fechar a boca. O nosso processo de fala começa aqui na mente. Nós temos 2 áreas no cérebro responsáveis por isso. Como se fosse tenta imaginar, que é a nossa cabeça. Nós temos 2 áreas do cérebro ligadas por um tipo de fio condutor. Uma área do cérebro é chamada de área motora, que é responsável pela parte mecânica da fala. A outra parte do cérebro é a chamada de área perceptora, que é responsável pela parte de formação dos pensamentos. E uma área está ligada à outra por esses condutores. Qualquer problema na fala que não seja o físico externo é decorrente de um problema nessas 3 áreas. Ou na área motora, ou na área perceptora, ou nos fios que ligam uma área a outra. Deixa eu te mostrar um rapaz na Bíblia que tinha um problema numa área dessa. Abra comigo sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 10. Um exemplo dessas áreas, de uma dessas áreas, que sofre comprometimento, eu estava pesquisando, existem diversos distúrbios da fala. Tem 2 principais que eu anotei aqui, chamado afasia e parafasia. Afasia tem 2 tipos. Tem gente que tenta falar e não sai palavra. Isso é um tipo de afasia. Tem gente que fala as palavras, mas as palavras não fazem sentido quando falam. Isso também é um outro tipo de problema da fala. Mas a Bíblia mostra um camarada que tinha problema na fala. Êxodo capítulo 4. Olha que interessante esse texto. Êxodo capítulo 4, verso 10. Êxodo 4, 10 diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Você lembra qual era o defeito de Moisés? Moisés era gago. Moisés tinha problema na fala. Eu imagina Deus conversando com Moisés. No Pânico, lembra a Gaga de Ilhéus? Tem um vídeo da Gaga de Ilhéus no YouTube que é muito engraçado. A Gaga de Ilhéus fica assim, ó. Eu vou te contar o
Porque a Gaga de Léo faz assim. Ela tem problema na fala. E um dia Deus se irritou com Moisés, Apolo. Olha que o texto continua. Respondeu o Senhor, verso 11: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou vê, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Gente, isso aqui é poderoso demais. Às vezes nós nos julgamos assim. Se eu botava assim, PH dá a palavra de oferta, PH fica branquinho, da cor dessa cadeira. Porque o que ele vai dizer? Não, pastor, eu não sei falar. Não sei da palavra de oferta. Não, isso não é para mim. Só que essa capacidade de falar, quem nos dá é Deus. Então não fica preocupado, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar. Não foi Deus que fez a boca, não foi Deus que fez o surdo, não foi Deus que fez o mudo. Foi Deus que fez. Aí a resposta de Moisés conseguiu tirar Deus do sério, gente. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Você fala assim, eu envia outro. Eu não. Imagina, mulher fala assim, não. Envia outro. Eu não. Aí o 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em teu coração. Arão surge na história por causa da resistência de Moisés em não querer falar o que Deus mandou ele falar. Deus arranja um substituto para a fala. Olha como Deus teve que fazer. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão e Arão falava ao faraó. Tudo porque Moisés tinha um trauma, um problema de querer falar com os outros. E esse é o acordo que Deus faz com Moisés. Você é gago? Beleza. Não quer falar? Beleza. Tu fala com teu irmão, eu falo contigo, tu fala com teu irmão e teu irmão fala com os outros. Pensa na dificuldade que Moisés deu para Deus. Tudo por causa da fala. Tudo por causa do falar. Tem um outro personagem bíblico também. Abre comigo Isaías capítulo 6. Esse aqui estava lascado. Isaías capítulo 6 vai mostrar para a gente mais um personagem bíblico que tinha problema na fala. Isaías capítulo 6, Isaías está tendo a visão de Deus no trono. E depois de receber essa visão da parte de Deus, o verso 5, ele vai dizer assim, ó, Isaías capítulo 6, verso 5. Pode botar o dedo lá. Isso. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha o problema da fala se manifestando aqui mais uma vez na palavra do Senhor. Isaías tem uma visão, e após essa visão ele reconhece o seu problema. Qual era o problema de Isaías? O que ele falava. Só, meus lábios são impuros. E o pior é que ele olha para ao redor dele e todo mundo era igual ele. Era todo mundo farinha do mesmo saco. O problema eram os lábios impuros. O problema era a forma de falar. O problema era o que estava sendo falado. Isso aqui não precisa abrir. Mateus capítulo 12, verso 34. Por que a fala é importante, gente? Queridos, a minha oração é que nosso entendimento seja aberto essa noite, para que a gente entregue a Deus
nosso falar. O nosso falar precisa ser entregue a Deus. O Espírito Santo quer tocar na nossa maneira de falar. Muitas das vezes nós somos defeituosos que nem Moisés. Muitas das vezes nossos lábios são impuros que nem o de Isaías. Mas assim como o anjo tocou os lábios de Isaías, um anjo saiu, pegou uma brasa, tocou na boca de Isaías e purificou os lábios dele. A minha oração é que os nossos lábios sejam purificados essa noite. Amém? Mateus capítulo 12, verso 34 diz assim: raça de víboros, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É engraçado como nós conseguimos manifestar com a boca. A boca, na verdade, é só o externo que bota para fora aquilo que nós temos dentro. Você viu alguém falar assim: eu não perdoo fulano de tal. Ela falou algo ruim, não falou? Ruim não é o que ela falou. Ruim é o que ela tem dentro do coração. Quem decide não perdoar e consegue falar isso, o problema não está na fala, o problema está no coração. Por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você viu alguém falar assim, ó: eu odeio fulano de tal. Gente, ódio é uma palavra muito pesada para estar na nossa boca. Mas o falar que odeia alguém é resultado de abrigar no coração o sentimento odioso por alguém. Como é que a gente revela o coração? Como é que a gente revela o coração? Quando nós falamos. Quando alguém fala, você sabe como está o coração dessa pessoa. Quando alguém abre a boca, você percebe: pai, essa pessoa não está bem. O tom da voz denuncia se a pessoa está bem ou não. Se a voz está trêmula, se a voz está segura. O jeito de falar denuncia, gente. O jeito de falar comunica. Gente, se você não entender como a nossa fala é importante, você não vai permitir com que o Espírito Santo toque a sua fala. O nosso jeito de falar precisa ser tocado pelo Espírito Santo. Você sabia? Eu olho para a minha vida pensando sobre essa mensagem. Muitos dos problemas que eu passei não foram por coisas que eu fiz. Muitas das portas que eu fechei não foram atitudes que eu tomei. Foi não. Muitos dos desgastes que eu tive não foi por algo que eu tenha feito. Foi por algo que eu falei. E os antigos têm um ditado que diz assim: boca fechada não entra mosquito. O que eles queriam dizer com isso? É que se você ficar calado, se você ficar quieto, você evita problemas. E quantas vezes eu tive que voltar atrás de algo que eu falei, porque eu causei problema com aquilo que eu falei. Quem muito fala, muito arranja problema. Quem pouco fala, pouco arranja problema. Olha uma dica pra gente que é casado. É engraçado a gente conversar com a mulher. Vou explicar o porquê. Quer ver que ele ia morrer de raiva? Ela falar assim: amor, eu queria conversar contigo. Falei, vambora. Aí ela fala. Fala. Aí ela chega assim pra mim no final da conversa: e tu não vai dizer nada não? Eu falo assim, com a sabedoria milenar dos orientais, eu respondo assim: eu não. Baixa Beuzebu nela.
Tu tá ficando doido? Quer dizer que eu tô aqui falando sozinho? Eu falei assim, você tá falando o que você quer. E eu não vou falar nada. Quer ver um homem matar uma mulher? Essa mulher fala assim, qual é a sua opinião sobre isso? Aí a gente fala assim, Apolo, você não vai dar não. Fala alguma coisa, a gente fala assim, não vou falar nadinha não. A mulher fica doida, tira da cabeça. Porque ela quer fazer a gente falar e a gente... Tô calado, não vou falar. Prefiro ficar calado algumas vezes. Deixa eu te mostrar um negócio. Salmo 115, abre comigo, por favor. Boca fechada. Devia ser versículo bíblico esse negócio. Boca fechada, não entra mosquito. Salmo 115 vai dizer assim, ó: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos das suas mãos. O salmista aqui está dizendo que, implorando a Deus, Deus, não deixa a gente de mão, porque aqui na terra eles estão fazendo o próprio Deus deles. Eles estão construindo imagem para eles, imagem de prata, imagem de ouro. E aí o salmista vai falar agora do Deus dele, do nosso Deus. Olha o primeiro atributo que ele dá para o Deus dele, para o nosso Deus. O verso 5. Olha que interessante. O verso 5 vai dizer assim, ó: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e os quanto neles confiam. Agora olha o verso 9. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A marca de um falso Deus é que ele tem boca, mas ele não fala. A marca de um falso Deus é que ele tem até ouvido, só que ele não ouve. A marca de um falso Deus, ele até tem uma mão, mas não consegue te alcançar. Qual é a marca do nosso Deus? Gente, guarda isso no coração. Deus fala. Vou repetir, você não entendeu. O nosso Deus fala. Se você for lá na Índia, na frente de Buda, tem uma estátua de ouro grandona, de um gordo com cara de elefante. E os indianos dia e noite fazem oração para aquela estátua. Aquela estátua faz uma coisa por eles? Não faz. Se você for entrar numa mesquita e rezar a Maomé, Maomé vai te responder? Maomé, me responda, Maomé. Maomé não vai te responder. Agora, se você no seu quarto dobrar o seu joelhinho e falar com Deus, eu tenho certeza que Deus vai te responder. Porque o nosso Deus fala. Agora ele não fala pelos cotovelos. Agora ele não fala tudo o que você quer ouvir. Deus fala o que está escrito aqui na sua palavra. A gente fica assim, Deus não fala, Deus não fala, Deus não fala. A gente quer imitar a experiência de outro. Paulo Vitor ouviu a voz de Deus, eu também quero ouvir a voz de Deus. Quem fala pelos cotovelos é a gente, não Deus. A fala é um meio pelo qual o testemunho dos de fora é revelado. Em Atos, aqueles irmãos... Volta lá o texto de Atos, deixa eu te mostrar um negócio. Olha como a fala é extremamente importante.
Atos capítulo 2. Os cidadãos que são de fora ficam impressionados com o que estava acontecendo. O verso 11 vai dizer assim, ó: tanto judeus como prosélitos cretenses e arábios, como estavam impressionados, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Como é que o mundo vai ouvir se Deus é bom? Através daquilo que a gente fala. Como é que o mundo vai ouvir como eu fui abençoado? Através daquilo que eu estou falando. Agora, Provérbios 18, 21 vai dizer assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vou repetir para você entender. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu enumerei aqui algumas coisas que a gente faz quando usa bem e que a gente faz quando usa mal a nossa língua. Vê se você se encaixa nisso aí ou não. Quando a gente usa bem a nossa língua, a gente abençoa. Nunca me esqueci do testemunho do pastor José Gonçalves. O pai dele era pastor, o avô dele também era pastor. José Gonçalves hoje ele é um pastor idoso. E um dia, falando para jovens, ele estava falando sobre esse costume antigo dos filhos pedir bênção aos pais. Eu nunca esqueci dessa cena que eu ouvi ele falando isso. O pai dele já falecido, e o Douglas do Dizascope pede bênção para ele. Benção, pai. Eu ligo pro meu e falo: benção, pai, benção, mãe. E ele diz que ele hoje, o pastor J. Gonçalves, já idoso, quando ele fecha os olhos, ele lembra da voz do pai dele dizendo assim: ó, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Com a boca a gente abençoa. Com a boca a gente adora. A nossa maneira de falar adora ou não a Deus. Com a boca a gente pede. A gente aprendeu aqui na quarta-feira: pedir e dar-se-vos-á. Pedir é parte do bom uso da nossa fala. Com a boca a gente prega. Com a boca a gente ora. E como a nossa oração precisa ser impactada pelo Espírito Santo. Como a nossa oração precisa ser mexida pelo Espírito Santo. Queridos, assim como em Atos, aquele povo recebeu do Espírito Santo uma capacidade para falar que eles não tinham. Nós precisamos receber do Espírito Santo uma capacidade de orar como a gente não tem. Nós não temos capacidade sozinho de orar por nossa conta. O Espírito Santo precisa tocar na nossa oração. Com a boca a gente corrige. Fala assim: irmão, está errado isso. Com a boca a gente aconselha. Sim, irmão, é melhor fazer isso. Com a boca a gente consola. Só quem passou por um momento de aflição sabe da importância de uma palavra de consolo. É com a boca que a gente faz essas coisas, gente. Com a boca a gente profetiza. A gente profetizar é extremamente poderoso. Agora deixa eu te mostrar o mau uso da língua. O mau uso da boca. Eles estão glorificando mais que vocês. Vocês estão por fora. A Alice está dando glória a Deus, a Guerra está dando aleluia. Mau uso da fala. A gente usa mal a boca quando a gente amaldiçoa. Em vez de abençoar, a gente faz amaldiçoar. Maranhense tem uma mania de falar essa miséria, né? Essa miséria.
Acho que todo mundo já falou isso uma vez na vida. No mínimo uma vez na vida. Essa praga, leproso. A gente amaldiçoa com a boca. Duas palavras que eu sempre ensinei a pessoa não dizer, principalmente dos pais para os filhos. A primeira é danado. Se você rapidinho abrir seu celular e dar um Google, escrever assim, danado, no Google, digitar Enter, você vai ver que danado significa condenado ao inferno. E toda vez que um tio, um primo, uma mãe, uma avó, um pai, um irmão fala assim, esse menino é danado, o que você está falando é que esse menino é condenado ao inferno. Então esse menino não é danado, esse menino é abençoado. Usa a boca para abençoar e não para amaldiçoar. Uma outra palavra que a gente usa muito errado é moleque. Vai ser moleque, ó. Por quê? Porque moleque vem da palavra Moloque. Quem era Moloque? Moloque era uma entidade demoníaca que cobrava dos seus servos sacrifício de criança. Então, quando você se refere a alguém como moleque, você deseja que aquela pessoa seja entregue a Moloque. Com a nossa boca a gente amaldiçoa. Então não chame ninguém de moleque. Não chame ninguém de danado. Gente, o mau uso da boca, a gente mente. Isso é usar mal a boca. Com a boca a gente é falso. Com a boca a gente omite. Só conta um pedaço da história. Eu vi uma explicação, achei massa. Um dia um pai pegou o menino e falou assim: o que você tem na mão, menino, que você pegou? Ah, papai, peguei essa corda. E o pai responde pro filho assim: você roubou só uma corda? Foi, só roubei a corda. Só que na ponta da corda estava amarrada uma vaca. Então, omitir é usar mal a fala. Fofoca. Gente, fofoca é usar mal a fala. Pai, tu viu o cabelo de Jéssica? Menino, vou falar só para tu orar por ela, viu? Não é fofoca não. Deus está vendo no céu. Começa a luz aqui, é certo. Eu não estou fofocando. É um comentário santo para nós orarmos por ela. Fofoca é mau uso da fala. Mal dizer ou dizer mal ou falar mal é mau uso da fala. Reclamação. Gente, ou raiva que dá de ficar perto de alguém que reclama. Tem gente aqui na igreja que dá vontade de mudar o nome. Tem gente que dá vontade de chamar de Maria das Dores. Porque todo dia tem uma dor. Ai, também. Ai, tô com uma dor, não sei o que. Ai, remédio, não sei pra quê. É Maria das Dores. Porque vive reclamando de dor. Reclamação é mau uso da fala. Vamos ficar em pé? Será que deu para que você tenha uma pequena noção da importância da fala? E de que talvez seja por ser tão importante a nossa fala que o Espírito Santo, quando desceu, começou por ela? A minha oração é que Deus toque na nossa fala, na nossa maneira de falar. O Espírito Santo quer tocar na maneira que a gente fala. 2022 é o ano da maturidade. E eu observei algo, conversando com o Benjamin. Olha como isso é interessante. E aqui eu encerro a nossa mensagem. Porque o Espírito Santo começou pela fala. Conversando com o Benjamin, você percebe que a fala dele não é desenvolvida. Ele fala muitas vezes igual Cebolinha, refrigerante.
E a verdade é que nesse ano, quando a gente se propõe a amadurecer mais, quando a sua fala não é desenvolvida, é sinal que você é imaturo. Quando a sua fala não é desenvolvida, é sinal de que você é um menino. É sinal de que você é uma menina na fé. Agora, quando a nossa fala é desenvolvida, quando a nossa fala é eloquente, quando a nossa fala é sábia, é sinal que a gente está amadurecendo. Como eu tenho clamado a Deus para que Ele mude o meu jeito de falar. Outro dia aquele ano chegou para mim e falou assim: Deus está mexendo contigo, porque tu está falando diferente com algumas pessoas. Gente, de coração, vou falar para vocês, quando a gente entra para orar e falar com Deus, se foi com Deus que nós vamos falar, é impossível o nosso jeito de falar não mudar. Impossível, impossível. Ou seja, quem fala demais está orando de menos. Responda para você se você é maduro na sua fala. Se você está falando na medida certa. Você vai falar na medida certa se você orar na medida certa. E aqui a gente casa duas coisas. A gente casa a maturidade, aqui a gente casa esse tempo de oração que a gente como igreja tem vivido. Não tem como a gente amadurecer se nós não gastarmos tempo em oração. Eu achei fantástico, eu achei lindo hoje. Cheguei atrasado porque fui para Arari buscar a Ana. Tá chovendo demais, a gente veio bem devagarzinho. Mas eu nunca entrei numa igreja. Eu fiquei lembrando da Assembleia de Deus. Quando eu era criança tinha isso. Eu chegava para o culto, os irmãos estavam de joelhos dobrados orando. E aqui vou dar uma direção. Não precisa ninguém pegar microfone para orar, tá? Não está errado o que foi feito hoje. Foi de boa. Mas se cada crente chegue 7 horas, não por obrigação, mas por vontade própria, dobre o seu joelhinho e vá falar com Deus. Amanhã, segunda-feira pela manhã, dobre o seu joelhinho e vá falar com Deus. Quanto mais eu falo com Deus, melhor me torno para falar contigo. Quanto menos eu falo com Deus, menos capacidade e autoridade eu recebo para subir aqui e falar algo para vocês. A nossa fala precisa ser tocada por Jesus. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. A gente vai encerrar esse culto assim mesmo, da maneira mais simples, sem nenhum problema. Alguém só baixa as luzes aí para mim. Eu queria que você colocasse diante de Deus a sua fala. Eu queria nesses minutos finais desse culto te dar a oportunidade de você fazer um autoexame. Nós já vamos encerrar em alguns minutos, não precisa ter pressa. Mas coloca diante de Deus agora o que você falou só essa semana. O para que você abriu sua boca, com quem você conversou, quais foram os principais assuntos que saíram da sua boca. Coloca isso diante de Deus, por favor. E aí só você pode reconhecer se o seu jeito de falar precisa ser tocado pelo Espírito Santo. O que mais as mulheres reclamam da gente, os maridos dentro do casamento, não é muito pelo que a gente faz, é mais a nossa forma que a gente fala com elas. Será que a nossa forma de falar não precisa ser tocada por Deus? Eu quero que o Espírito Santo toque a minha forma de falar. Eu não preciso gritar muito para mostrar autoridade.
eu não preciso esbravejar, eu não preciso ser omisso, eu não preciso mentir, eu não preciso de nada disso. Para eu me fazer entendido, eu preciso do Espírito Santo tocando no meu falar. Eu não quero andar com mentira, eu não quero andar com reclamação, eu não quero andar amaldiçoando, eu não quero andar enganando, eu não quero andar fofocando, eu quero andar dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por mais esse culto e essa reunião. Que cada um daqui hoje vá para casa, Senhor, entendendo a responsabilidade que tem com a boca que recebeu. Nós não podemos ser meninos naquilo que nós estamos falando, Senhor. Nós não podemos prometer e não cumprir. Nós não podemos falar e ser irresponsáveis com aquilo que nós falamos. Espírito Santo, nos ajuda a ser vigilantes com tudo que sai da nossa boca. Com cada áudio que a gente envia no WhatsApp, Senhor. Com cada comentário que a gente faz sobre uma situação. Com cada segundo de oração que a gente investe. Purifica os nossos lábios, Senhor, assim como Tu purificaste os lábios de Isaías. Que não saia palavra torpe da nossa boca, mas sim palavra que edifique os nossos irmãos. Que não haja reclamação no nosso coração, Senhor, mas que haja profecia nos nossos lábios, Senhor, para mudarmos uma realidade com a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a ser uma igreja que tenha o nosso falar transformado por Ti, Espírito Santo. E assim como em Pentecostes, o Senhor deu aos Teus discípulos uma capacidade sobrenatural para falar como eles nunca falaram. Nos capacita, Espírito Santo, para que a nossa linguagem seja mudada, para que a nossa fala seja mudada. É tudo que nós te pedimos, Senhor, como igreja, e te agradecemos, em nome de Jesus. A minha oração é que Deus coloque pessoas irritantes no seu caminho essa semana. A minha oração é que você seja esticado o máximo, só para Deus testar o que vai sair do seu coração e passar por essa sua boca. Amém?